bom dia para você que está ligando agora. Toda vez que eu sinto um desejo de falar sobre esse assunto aqui, eu me lembro. E naquilo que a gente foi, naquilo que a gente é ainda, que nem consegue identificar nada do que a gente é. E como é que você pode supor que você será ainda? Não tem condição. Por isso que o futuro é uma cegueira total. Você não sabe para onde está caminhando, né? Você supõe que está certo, e mete a cara e vai. Quebra a cabeça aqui, quebra ali. É que nem o cara fala, o vizinho comprou um caminhão, vou comprar um caminhão também, mas vou meter o pau na estrada aí. Mas não tem jeito pra coisa, né? Pouquinho tempo já dormiu no volante, bateu o caminhão, ficou paraplégico, atrapalhou tudo. Quer dizer, é tudo decisão emocional. Você não consegue avaliar-se perante você mesmo. Então fica naquela luta atroz, né? Para tentar enxergar alguma coisa, um caminho melhor para você. Daí aquela expressão, ouça o seu anjo da guarda, a vozinha interior sua, né? Para ver se você consegue errar menos. Mas ouvir como? A pessoa está tão preocupada com o dia a dia, saber como é que o filho tá, como é que a mulher tá, como é que o amigo tá, o vizinho tá, né? Será que o vizinho tá com os carros bonitos aí? Será que ele formou uma quadrilha de traficantes, né? E aí já surge aquele monte de ideia. Você está vendo a casa dele, ela tá fechada, um muro alto, né? E um portão enorme na frente, quer dizer, esse cara, não sei não. Esse cara tem todo jeito de traficante. Como se você fosse um cão farejador para ter certeza daquilo, às vezes até acerta. E vivemos descobrindo, tentando descobrir erros, degradação moral das pessoas, possíveis criminosos, delinquentes, gente que cai em contradição a toda hora. Isso aí nós adoramos, né? Mas a gente, quando assiste um debate na televisão, então o que você procura saber? Você não quer saber do melhor, você quer saber daqueles que vão caindo, né, ao longo do debate, para você escolher o menos pior para votar. Que às vezes lá dentro de você mesmo, até o menos pior, que será escolhido como melhor depois, pelas agências de avaliação aí, tipo Ibope, etc., né? Mesmo aquele, você já descobriu nele um monte de contradições, já tem ideia formada a respeito dele, você vai, vou votar nesse mesmo, que me parece o melhor. Não, no fundo você está escolhendo o menos pior. Olha, no fundo, você que tem um monte de defeitos, você está sempre achando que os seus defeitos não são tão defeitos assim. São algumas tendências que você tem para beber 2 litros de cachaça por dia, fumar 5 maços de cigarro, sei lá, né? E que mais? Um monte de defeitos que você tem. E que eu também tenho, todo mundo tem. Eu também tinha, né? E tenho ainda. Então eu tinha um complexo quando tinha meus 18 anos, que eu era baixinho, né? Os colegas aqui da rádio já estão rindo, né? Porque agora sim eu devo estar um pouco mais baixo por causa da idade, né? Você com 57 anos, as vértebras vão descendo também. Então você desce um pouco, né? Mas eu tinha, depois de uns aparelhos lá para esticar a coluna e tal, perto de 1,90 m, né? Ou praticamente 1,90 m. Acho que cheguei até um pouco mais aí, lá pelo passado, né? E eu me sentia baixinho, complexado. Eu queria ter 2,15 m, né? Olha que besteira, né? Que besteira. E hoje em dia eu estou aqui falando a contradição. Eu estou aqui falando que eu gostaria de ser um ponto menor do universo que você possa imaginar. Só esse ponto menor que você possa imaginar, que não dá nem para imaginar, né, de tão pequeno que é menor que a menor de todas as partículas subatômicas, e nem é sub coisa nenhuma, porque ele que manda em todas as outras, ele é aquilo que os cientistas chamam de o pontinho que apareceu e gerou o Big Bang, né? Pouco importa se a gente possa explicar melhor isso aqui, e dizendo que numa outra dimensão de matéria, aquele mesmo pontinho tem um outro sentido, né? E naquela dimensão de matéria dá pra gente falar tudo diferente, mas vamos ficar na nossa dimensão mesmo, porque senão a gente complica mais ainda esse nosso boa noite esticado, que já não é fácil deglutir. Já houve época de gente falar assim, fala coisa mais fácil, né? Uma coisa que a gente possa entender bem. Ora, se for falar coisa fácil e todo mundo entende bem, eu prefiro não falar. Você tem que falar coisa que o pessoal tem dificuldade de entender.
que é para forçar a sua mente a raciocinar um pouquinho. E também nós sempre advertimos a você e a todos que nos ouvem que, por favor, não aceitem com casca e tudo que a gente fala por aqui. Construa a sua própria verdade. Não fica apegado ao que ele está dizendo aqui como se fosse verdade, não, que eu, pelo menos, não acredito nas minhas verdades. Eu estou sempre procurando coisa melhor. Então, como é que você pode agarrar uma coisa que eu estou falando aqui? Não, o Carvalho falou, isso aqui é uma maravilha. Daqui a 20 anos, você está pensando a mesma coisa que eu falei há 20 anos atrás. E eu, se vivo ainda estiver por aqui, né, já com 77 anos, e por certo eu estarei pensando bem diferente daquilo que eu pensava 20 anos atrás. E você cristalizou aquilo como verdade, ó. A gente não pode fazer isso. Cristalizar como verdade é virar uma estátua de sal. A gente não pode aceitar verdade, venha de onde vier, como se fosse verdade total, fatal, única, absoluta. Isso não existe. Ela pode durar, a verdade, pela vida, por exemplo, de um ser cósmico, né? Um ser que tem condições de ter verdades melhores ou menos duvidosas. Ela pode durar 2 eternidades, mas ela vai cair. Então fique atento para a hora que ela cair, né? Não fique torcendo para que caia só também, não. Você tem que tentar entender aquela verdade. Quando todo mundo entender, vamos pegar outra, porque a vida é para frente e para o alto. Tudo aquilo que é definitivo derruba tudo que é relativo. Como a vida toda é relativa, porque ela tem que guardar relação com alguma coisa, relativo é o que guarda a relação, a vida tem que guardar relação com quem criou tudo, que a gente chama de Deus lá, né? Então ela é relativa, em primeiro lugar, a Deus. Depois começa a relatividade normal, que a gente não consegue entender aqui, e vira essa confusão desgraçada que tem no planeta hoje em dia, né? Tanto que uma vez dizem que o Cristo falou, não abertamente a todos, né? Mas ele falou nas escolas esotéricas, né? Que ele ajudou a fundar, e ele era inclusive o grão-mestre da ordem de Nazar, aquela do que o pessoal tinha cabelo comprido, né? Nós estamos falando do Cristo terreno que se ralou por nós aqui. Ele disse uma vez o seguinte, na sociedade iniciática que ele comandava lá atrás, né, que era a melhor da época, principalmente a ordem dos irmãos da pureza, aquela que deu sustentação maior ao Cristo, né? Essa ordem, depois que Cristo morreu, ela foi para o Tibete. Acabou ali, né, naquele lugar. Foi para o Tibete. E lá ficou até se implantar direitinho, etc., né? Ela ficou daquela época, né? Aí veio ainda Império Romano, etc. Ela não tinha como se manifestar, ela passou a atuar só no mundo oculto, né? Depois foi implantado aquele governo tipo teocrático no Tibete, né? Onde o Dalai Lama exercia uma função assim de ser divinizado na face da terra, uma espécie de papa do lamaísmo tibetano, né? E também exercia função temporal. Ora, a Igreja Católica, isso não é novidade, porque a Igreja Católica nós já tivemos papas, reis, papas, e daí? Que tem? Nada. Só que o Tibete tinha uma sabedoria extraordinária por trás desses governos, né? E ali exercitava-se o melhor, né, de magia que já houve no mundo até hoje, né? Como resultado, inclusive, da iniciação na própria Índia, porque a Índia é considerada a mãe da nossa raça ariana, da quinta raça. Então, o Tibete teve momentos espetaculares, sensacionais, né? Pois bem, então, consta que o Cristo disse que o mistério do bem e do mal, disse ele, não é permitido ao homem compreender, só ao Pai dele. Se referia ao Pai dele, aquele que o enviou aqui, né? Mas hoje, 2000 anos passados, né, já é possível a gente dizer que o mistério do bem e do mal já é possível mediante um esforço mental e não emocional, porque emocional não adianta, você arrebenta a cabeça, vai para um hospício e não consegue entender. O mistério do bem e do mal hoje já é possível ao homem compreender. Só que ele tem que fazer uma ginástica mental tremenda, não emocional, uma ginástica mental. Evidente que essa ginástica mental
ela tem que estar ligada a uma ginástica emocional também. Mas você tem que fazer de tudo para que ela seja mais mental que emocional, para não entrar em parafuso, senão você entra em parafuso também. Eu ainda digo a você que está ouvindo a gente que o mistério do bem e do mal ainda não é possível a maioria do planeta compreender. Pouca gente pode compreender. Porque o mistério do bem e do mal é um negócio tão simples, né? E tão difícil de entender, porque quando a coisa dói em nós, o sentido lógico do que eu já disse aqui tantas vezes perde-se através das palavras, que não conseguem traduzir a verdade do que vem de plano superior ou intuitivo, por exemplo, né? Não existe nem bem nem mal, aqui, ó. O que existe é um eterno para frente, para o alto, para frente, para o alto, colhendo experiências. Mas você tem que repetir isso para você o tempo inteiro, porque de repente a experiência que você está passando, ela é considerada negativa para você, ou dolorosa. Você perdeu um ente querido. O Chico Carvalho disse que isso está tudo certo, que faz parte da experiência da vida, ué. Mas se você começar a raciocinar só com a razão, né, não colocar emoção nisso aí, você vai entender. Só você perde ente querido, não? Claro que não. Então por que esse desespero? Você quer morrer também porque o ente querido seu morreu? Ora, não adianta. Se você continua vivo, né, porque tem uma lei superior, né, algo superior a você, que está mantendo você vivo aqui. Então por que esse desejo de morrer porque o parente seu morreu? Não tem sentido isso, lógico. Se não tem sentido lógico, joga fora. Você está começando a entender o mistério do bem e do mal, ó. Ah, mas você está recomendando que a gente fique frio no dia. Não, não é isso. O dia que você aprender a você bolar esse jogo na sua cabeça, você passa a atuar como se fosse o próprio Melquisedeque na face da terra, porque é ele quem faz o jogo da vida, né? E nós somos pedras num tabuleiro de xadrez. O dia que você ocupar esse tabuleiro e você fizer o jogo da sua própria vida na razão do que o Cristo diz, conhece a ti mesmo e conhecerás ao teu semelhante, ao teu Deus, você passa a jogar, né? Você não deixa de ser pedra, você bola o jogo, né? E o jogo da sua vida deve ir conforme aquele jogo que você bolou ali no tabuleiro de xadrez, entendeu como é que é a história, não? Não é ficar frio. Então tem um pensamento que eu disse aqui, há mais de 30 anos atrás nós falamos isso aqui. Quanto mais evoluímos, mais frios parecemos perante os que vivem das emoções do dia a dia. O pessoal ouve e fala, nossa, bacana, bom pensamento. Não, não é. A gente parece, aos que vivem das emoções do dia a dia, frios. Mas lá dentro de nós, quando a gente entende esse jogo do bem e do mal, você nunca será frio. Apenas você é mais compreensivo, né? Eu dei até um exemplo poucos dias atrás aí, de um indivíduo emotivo e de um indivíduo já com a razão mais desenvolvida, ó, sujeito mais racional, né? Então, o indivíduo emotivo, ele está vendo um médico que vai operar a querida mãezinha dele, que ele ama tanto, né? Um jovem ainda, e ele está vendo o médico tratar a mãe assim, na cabeça dele, sem emoção, né? Um sujeito frio. Joga a mãe para lá, tira o lençol de cima da mãe, e examina que aperta ali, a mulher fala, ai, né, e o sujeito tá, nossa, mas cara grosso, horrível. Não, aquilo ali é o melhor médico do país, está ali, deu sorte, mas não sabe. Por quê? Você está tomado pela emoção. E chega na hora da cirurgia na mãe, que pode salvá-la ou não, ele está ali do lado, mas todo cheio de problemas também, porque a família está, não, fulano, esse cara é muito bom, ele ganhou prêmio disso, prêmio Nobel, prêmio de... Não, mas esse cara não tem um carinho com a minha mãe, esse sujeito não presta como médico, que é isso, né? Não, ele simplesmente é o melhor médico. Se é que a gente pode falar, sem depreciação aos outros médicos, claro, né? Um médico também não precisa ser um sujeito frio, não é isso, mas ele não é frio, aquele sujeito. Ele é apenas racional. Ele está apertando o ponto certo. Se ele ficar assim, dona Josefina, referindo-se à mãe do sujeito lá, eu vou apertar aqui, se doer só fala, viu? Ele aperta, mas ele sabe que ele tem que dar um apertão mais forte, senão ele não vai saber o que está dentro ali. A possibilidade, né? Para um primeiro diagnóstico, depois ele vai usar ultrassom, vai usar ressonância magnética, tomografia, sei lá o que mais, né? Mas ele precisa já ir mais ou menos certo, senão vai ficar um tiranizando da mulher o tempo inteiro, ela morre pelo caminho, né? É uma coisa urgente, ela está sentindo dor.
Então, a hora que ele mete a mão na mulher e pergunta, Dona Zefina, tá doendo? Se doer, só fala. Ela fala, ai! Ele fala assim, Dona Zefina, é normal, segura as pontas que eu vou apertar mais. Então, tem esse tipo de médico também. Tem outro que não gosta de conversar muito, ele tá com um monte de cliente, paciente lá para atender, e vamos supor que esse seja o melhor. Então ele vai, aparentemente sem dó nem piedade da sua mãe, Dona Zefina, e aperta e ela, ai, 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 doutor. Ele falou, o que ele pode falar, talvez, Dona Zefina, se eu não apertar direito, Dona Zefina, eu não vou saber mais ou menos o que só tem. Um apertinho assim pode denunciar, por exemplo, um apendicite, né? Apêndice inflamado. Um apertão um pouco maior, Dona Zefina, pode ser que só esteja com tumor em tal lugar, depende do aperto. Eu aprendi isso na faculdade de medicina. Ele não pode ficar falando isso para todo paciente, não tem jeito, né? E aquele filhão tão preocupado, tão amoroso com a mãezinha, fica do lado e é perigoso até brigar com o médico, né? Ah, na hora da operação, então, né? Se ele for assistir a operação, ele vê aquele médico, aquele assassino, é o melhor médico do país, né? Aquele assassino chega com bisturi na mão e mete o bisturi sem dó e nem piedade da mãezinha dele, abre, né? E dali a pouco ele tira de dentro lá da mãe um tumor, né? E joga o tumor lá em cima da pia e vira para as enfermeiras, para o médico auxiliar, para ter uma costura aqui, manda vir outro, costura que isso aí tá pronto, né? É a Dona Zefina, né? A hora que contam para ele que foi assim a cirurgia, ele descobre, ele fala, eu não falei? Esse método, não, ele salvou a vida da Dona Zefina. Aí você pode fazer uma tradicional pergunta ao filhão preocupado com a mãe dele que está sendo maltratada pelo melhor médico do país, ó. Meu amigo, você prefere a sua mãe ser tratada, operada pelo melhor cirurgião do país, que é esse que está aí, que você está achando que é frio, ou você prefere aquele ali que está fazendo residência ainda e não sabe nem pegar o bisturi? Você que sabe, mas é um centro muito amoroso. Ele fica assim com os pacientes. Ah, queridinha, que coisa linda você é. Dona Zefina, como a senhora está bem hoje, Dona Zefina? Maravilhoso. E a Dona Zefina fala assim, meu filho, tem um médico aqui maravilhoso. Não, ele está fazendo residência ainda, né? Nem sabe se vai dar certo na profissão de médico, né? Mas ele é muito amoroso também, né? Ele é carinhoso. Isso é muito bom com o paciente, sim. Mas o outro lá, que parece grossão, sem carinho, muito racional, frio, aquele é o melhor do país. Você prefere um médico desse, melhor do país? Ou um que vai com um bisturi vacilante, não sabe se corta aqui ou corta ali, de repente sua mãe está morta? Hã? Só porque o outro agrada a sua mãe. Querida Dona Zefina, tá vendo como o ser humano tem o mental enfocado no emocional? Você que é casado, você que é casada sabe muito bem disso, né? Você chega pro marido e fala assim, bem, tem tanto tempo que você não diz que me ama. Ou então o marido também, né? Aquele ciumento, né? 60 anos de casamento e onde é que você vai? A mulher fala, querida, eu vou comprar pão ali na padaria, ela já tá com 70, 80 anos, né? Vou comprar pão na padaria, querido, e tal. Mas tem certeza? Com medo dela fugir com o padeiro, coisa parecida, né? O ser humano é emocional. Quando Aristóteles falou lá, o ser humano é um animal político, né? Que o Santo Tomás de Aquino, para agradar a gente, né? Grande pensador da Igreja Católica, ele mudou. Ele falou assim, o ser humano é um ser social. O homem é um ser social, falou ele, né? Muito obrigado, São Tomás, mas está valendo mais o Aristóteles ainda. O ser humano é um zoom político, né? Ou um animal político. Mas por que político? Porque é gregário, né? Político também porque ele vivia na polis, que era a cidade grega da época, que eram cidades fechadas, cidades-estado, né? E hoje a nossa polis, São Paulo é uma polis, vamos dizer, um monstro de uma polis, né? Nós vivemos aqui. E o ser humano continua um ser político, né? Gregário, quer saber das coisas, fala da vida de todo mundo, fala mal de preferência, né? Mas detesta que fale mal, quer bater, mas não quer apanhar, quer dizer, 2000 e tantos anos são passados e nós mudamos tão pouco. E nem percebemos que mudamos, né? 2000 e tantos anos nós temos aí de filosofia já, né? A filosofia nasceu lá pelo século VI a.C., né? 5, 6, 5, e foi melhorando, até chegar ao que temos hoje aí, com os nossos grandes mestres de filosofia, e quem tem orgulho em citar
na filosofia do direito, na filosofia pura, né? Aqueles que, inclusive, plasmaram na cabeça de outros estudiosos que se desviaram um pouco da filosofia, fazendo surgir no conceito do conhecimento humano a psicologia, né? A antropologia, sei lá o que mais aí, né? No fim, a maioria é tudo derivado da filosofia e ela própria é derivada, mas ela não sabe disso, e quando você diz ela quer ser a mãe de tudo, mas na verdade ela não é. O mundo não tem só 2.500 anos, né? E a filosofia tem medo de mergulhar num passado remoto e, quem sabe, cair numa escuridão, numa negritude extraordinária que faria ela se perder. Ao contrário, faria ela ganhar luz, mas ela não quer, ela tem medo. Ela está cristalizada ao longo dos séculos, e mais séculos e mais séculos, né? Mas eu estava dizendo aqui do assunto que a gente pretende comentar com você, e não entramos nele ainda, mas vim falando dele aqui. E do complexo que a gente tinha quando tínhamos aí 18 anos de idade, que queria ter 2 metros e pouco de altura, vestia baixinho, né? E de repente, hoje em dia, com 57 anos, eu gostaria de ser a menor partícula do universo. Em alusão, inclusive, àquele filme antigo que eu assisti ainda no interior, O Incrível Homem que Encolheu, um filme que me impressionou muito, né? E depois eu tive certas experiências que a gente pode chamar de pessoais, intransferíveis, né? Você pode até contar alguma coisa para os outros, mas fica parecendo que é mentira e que você quer aparecer, né? E que me garantiram que aquele filme tem um dedinho assim, rosa cruz no meio, né? O Incrível Homem que Encolheu, ou esotérico, chamemos assim, né? Até hoje nós temos alguns seres muito intuídos e, quem sabe, orientados por seres com a consciência superior nos Estados Unidos, fazendo com que filmes apareçam no mercado, principalmente dedicados a pessoas que gostam de estudar coisas metafísicas, como, por exemplo, Matrix, né, 1 e 2, né? Onde você tem também O Outro Lado da Vida, que é um filme muito bom também, né? Ele cuida mais do astral, evidentemente, mas dá o que pensar. Se dá o que pensar, é bom. E outros tantos filmes que aparecem por aí, né? Tem um filme chamado O Android, que eu tenho tentado procurar, nunca mais encontrei. É um androide que ele corresponde, por exemplo, o último dos androides. No final do filme ele próprio descobre quem ele é e de onde ele veio. Ele é o último 32º androide do planeta. É um ser que vem, ele pode conter dentro dele todas as informações maiores da humanidade, do plano cósmico, e fazer cumprir o plano cósmico como se ele fosse o rei do mundo aqui no meio de nós. E no caso desse filme ele ficava escondido num castelo da Espanha, né? E esse último, como ele não foi completado no seu corpo físico, mental, etc., ele tinha que ou autocompletar-se ou então uma bomba que tinha dentro dele, uma bomba nuclear, faria o planeta inteiro explodir e nós todos morreríamos, né? No fim dá tudo certinho, ele descobre quem ele é e tal. Mas é um filme muito bonito, né? E O Incrível Homem que Encolheu, uma experiência científica que não deu certo, ele começa a encolher, né? Passa apertado com os insetos, né? Rato correndo atrás dele, o rato muito maior que ele não sabe onde esconder, aranha querendo pegá-lo, mosquito gigante, né? Porque o mosquito do tamanho normal e ele é muito menor. Entra no mundo dos micro-organismos, né? Das bactérias, dos vírus, retrovírus, essa coiseira toda que a gente estuda aqui. E, evidentemente, o filme é preto e branco ainda, deveria ser até refilmado, porque é muito bonito, né? E ele continua encolhendo, até que ele próprio se integra a uma luz. Uma luz difusa, parece que ela está em todo lugar, e ele é essa própria luz. Isso gera nele, a gente nem o consegue ver mais, né? Um estado de felicidade que ele não consegue compreender de jeito nenhum. E eu fiquei muito impressionado com esse filme. Na época eu devia ter o quê? Acho que uns 16 anos quando vi esse filme, né? Fiquei muito impressionado. E passei por uma experiência de yoga, né? De entrar no segundo, até primeiro. A gente, quando está num grau desse, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Você está, mas não sabe exatamente muitas vezes.
Você contempla algo que você não tem como depois passar por palavras, porque no mundo das palavras, no mundo da mente, nesse mundo que eu estou aqui falando com você, tudo é mentira, que é tirado da mente. E a mente é dicotômica, a mente é dialética, a mente trabalha com contradição. De contradição em contradição, a gente vai evoluindo. Isso é a mente. A filosofia é a arte de pensar. Por isso que a filosofia também é contraditória. Tudo que passa pela mente ou pelo crivo da mente fica contraditório, porque é exigência cósmica evolutiva, né? Então, quando você tem uma experiência dessa, né, de entrar numa outra dimensão de matéria, deixando de raciocinar, e desde que você fique pouco tempo lá, porque senão você vai estar praticando crime contra a evolução, que a ordem aqui é praticar essa mentira, ou tirar da mente os pensamentos, ou as verdades provisórias nossas, até que um dia a gente vença o plano mental. Você não pode vencer antes da hora. Nós temos mais de 1 setilhão de anos para vencer o plano mental. Podemos até acelerar, acredito, né? Mas eu duvido que a gente acelere, porque de 2.500 anos antes de Cristo até agora, o ser humano mudou muito pouco. Ele tem até uma tecnologia melhor, mas a maneira de pensar dele mudou muito pouco. Aí você fala, como é que você sabe disso? Eu digo a você o seguinte, eu sei disso. Ora, nós não conseguimos raciocinar, pegar aquilo que está lá antes de Cristo, né? Do ponto de vista da filosofia, por exemplo, dos jônios, a escola jônica. Nós não entendemos. Mesmo os grandes esotéricos de hoje em dia, né, os grandes não, os que se intitulam esotéricos de hoje em dia, se são estudiosos de filosofia, né, e têm em mente que o melhor da filosofia foi o que nos chegou até agora há pouco tempo, e você tem os Socráticos até Aristóteles, vem vindo para cá, você acha que o melhor da filosofia é isso, você está enganado. Filosofia saiu da teosofia. Como da teosofia saíram as religiões, ou a religião, né? E saiu também a ciência, né? A teosofia é a roda da vida, né? Se quiser chamá-la de karma, pode, né? Ela é a roda da vida. Mas como é que você tem certeza? Ué, prove que não é. Estude, dê uma verificada, mas estude profundamente. Não acredito, isso é bobagem. Se fosse assim, nós teríamos grandes homens Estude, você vai ver os grandes homens lá estudando teosofia também, que não tem outro caminho para você, né, descobrir essas coisas. Não existe outro caminho. Teosofia que você pode chamar hoje de eubiose, por exemplo, é teosofia. E, por sinal, eu acredito que nesse momento cósmico ainda é que tem mais revelações ou desvelações, né? E talvez a mais difícil de ser compreendida. Uma vez entendida, compreendida a sociedade brasileira de eubiose, você vai compreender melhor as outras, se você quiser fazer uma incursão por elas. Por quê? É porque aqueles seres que fundaram as outras, né, que são muito mais antigas, vieram, fundaram, foram embora. Vamos supor, quem fundou uma determinada sociedade lá atrás, na escola iniciática, veio, deixou ensinamentos extraordinários para aquela época e foi embora, né? Ou válidos até uma determinada época. Depois, ele voltou, ninguém o reconheceu, porque o ser humano tem tendência para cristalizar verdades, ele teve que fundar outra, coitado, não tem outro jeito. Aí você fala, mas peraí, então tá tudo errado, o ser humano é uma besta, tá tudo... Não, peraí, tem gente entrando no mundo das encarnações, agora, nesse instante, vai ter a primeira encarnação, daqui a pouquinho vai ter um neném chorando no hospital aí, ó, nasceu em qualquer canto do país, é a primeira encarnação dele. Ele vai precisar de tudo, de todas as escolinhas por onde nós já passamos, ele terá que passar. Aquilo tem utilidade, é assim mesmo, tem que ficar aquilo cristalizado no tempo. Então você fala, mas peraí, você já caiu numa contradição, né? Você está dizendo que não devemos cristalizar. Não devemos cristalizar nós. Quem sabe já temos um raciocínio um pouquinho melhor, né? Mas aqueles que vêm vindo aí vão cristalizar, sim, paciência, o que tem, né? Vão achar que a minha religião é tudo na vida e tal, e fica por aí. O outro, a minha filosofia é a melhor de todas. O outro, não, porque... E fica com aquele jogo, né? Até que um dia isso tudo se arrebenta com um castelo de cartas e a pessoa cai em si e vai descobrindo a melhor maneira dela viver com a verdade que ela própria vai criando para ela, né? E vai indo assim de tese, antítese e síntese, melhorando, escolhendo seus caminhos,
começa, quem sabe, a abrir uns canais interiores para a pessoa, né? Essa história do incrível homem que encolheu, eu tive essa sensação ao conseguir entrar, quem sabe, em dhyana, né? Você tem três modalidades finais da yoga de Patanjali, grande mestre Patanjali, um ser que poderia ser considerado até divinizado lá para trás, né? Não é um deus, divinizado, ser superior, né? E ele passou essa yoga. Para entrar em dharana, você precisa ficar 12 segundos fixado num ponto, sem pensar. Você vencer as vritis, como dizia ele, ou esses macaquinhos que obrigam a gente a pensar o tempo inteiro. Como, por exemplo, 52 miliamperes de uma corrente elétrica que passa pelos seus dentes, né? Uma pessoa que está mastigando e está raciocinando, ela vai perceber que há dificuldade dela raciocinar quando ela está mastigando. Uma pessoa que fecha os olhos para raciocinar, ou para tentar lembrar de uma coisa que ele esqueceu, uma poesia, por exemplo, um texto, né? De olhos fechados, ela tem mais dificuldade de lembrar. Esquisito, né? Tem tudo a ver com as partículas subatômicas. Nós não sabemos disso, né? Hoje a ciência está começando a arranhar isso aí. Um dia vamos ter certeza. Então, para lembrarmos de alguma coisa que nós nos esquecemos, nós vamos ter que ficar de olhos abertos, né? E vai por aí, né? Pois bem, dhyana é um estado em que você tem que fazer 12 dharanas, dizia Patanjali, né? Você entra em dhyana. Dhyana seria o mundo búdico ou crístico, amarelado, né? Onde, se você conseguir pesquisar mais a fundo, você vai encontrar uma espécie de um trono lá dentro, né? Como se fosse um céu, né? Aquilo ali seria o Mahanirvana, né? E por fim, se você entrar em Samadhi mesmo para valer, você vai entrar numa luz difusa, clarinha, mas não dói a vista, né? Mesmo porque você vai entrar em outra dimensão, você não vai enxergar pelos olhos da cara, né? Mas por outros olhos ocultos que você tem, que um dia serão abertos para todo mundo. Aí você, estando em dharana, você contempla diretamente o sol central do oitavo sistema, ou aquele que é único, ou tido no esoterismo como Sirius, né? É um sol tão forte que ele está brilhando agora à noite. Mas ele não dá reação com nada, né? Então, por isso mesmo, ele, como não dá reação com coisa alguma no universo, ele é tudo, né? Mas para vê-lo, você precisa entrar no estado vibratório dele. O estado vibratório dele é um êxtase, em que você tem que ficar 12 segundos concentrado em dharana, em dhyana. 12 segundos sem pensar, você está em dharana. 12 vezes dharana dá uma dhyana, né? 12 vezes dhyana dá um samadhi, né, do Patanjali. Aí sim você vai contemplar aquilo que a maioria fala, não acredita e tal, que é Deus, né? Ou aquilo que gerou tudo aí. Aí você vai olhar e falar, é isso, que bom. Aí você vai tentar explicar, ninguém entende coisa nenhuma, só você que esteve por ali. Daí afirmar-se em escolas iniciáticas, né, que a evolução do indivíduo no aspecto esotérico, dentro do mergulho interno, é única. Não adianta você querer levar a sua querida mãezinha, Dona Josefina, né? Levar o papai, levar os filhos lá para dentro, para ir todo mundo embora, que nem um conto de um Bhakti Yoga, que queria fazer o cachorro entrar também no céu, no nirvana deles lá. O nirvana é dharana. O para-nirvana, que é uma espécie de segundo céu acima do primeiro, é o dhyana. E o último céu, que é o Maha, para-nirvana, correspondente ao chakra coronal nosso, né? Esse aí é o Maha para-nirvana, é o terceiro céu, o mais importante deles, né? O mais elevado de todos, né? Em nenhum desses locais, lokas, né, em sânscrito, você vai ter sossego. Não pense você, né, que você mudar de dimensão de matéria vai trazer sossego a você. O que vai trazer são missões mais importantes que essas coisinhas tolas aqui da Terra, onde ficamos tão vaidosos das nossas filosofias, das nossas religiões,
do nosso conhecimento intelectual. Eu sou um professor de história, né? Eu sou um grande locutor da Rádio Bandeirantes, grande coisa, né? Puxa vida. Eu sou um jornalista do Estadão, da Pesada. Sou muito bom, isso eu sou, sempre fui. Já trabalhei no New York Times, grande coisa, né? Escrevi 500 livros de jurídicos, né? Ora, o que é isso, né? Mas será que tem bom senso, não? Para começar, bom senso não tem nem definição, né? Bom senso nasce com ele, aprimora-se encarnação após encarnação, mas a pessoa não acredita nem em encarnação, como é que vai fazer, né? Então, como eu estava dizendo para você agora há pouquinho, hoje eu gostaria de ser o menor ponto do universo. Quem sabe eu explodiria um Big Bang e formaria um universo a meu bel prazer e passaria por uma experiência extraordinária de construir, né, vidas, né? Quem sabe eu poderia fazer isso? Eu não sei, mas eu teria que ser esse ponto. E não ser um gigante de 2,5 metros de altura para jogar basquete na seleção brasileira. Ora, são coisas humanas. É por isso que o Cristo, quando falou, o meu reino não é desse mundo, ele se referia a isso, né? Mas não é que aqui está errado. Aqui é imprescindível para as outras dimensões. Essas experiências pelas quais passamos aqui de nascer, viver, ficar bobo, sei lá, casar, se for mulher também, hoje a mulher fica boba e casa com os penteiros aí, né? Ficar bobo, casar, ter filhos, etc. Fuma um cigarrinho, vicia, depois não quer parar, enfia na cachaça, enfia na droga, né? E a vida aparentemente não tem sentido. Nós temos percebido isso aí em várias escolas chamadas esotéricas também hoje em dia, um entra e sai violento, né? Já comentei isso aqui. Já reclamaram irmãos da maçonaria, grandes lojas, GOP, né? E Grande Oriente, do entra e sai. Lá na eubiose também, a pessoa entra e fala, não gostei da eubiose, não, eu vou sair. Mas você foi ler as cartas, revelação do professor Henrique de Souza, não, eu não tenho tempo. Então, meu filho, vai embora mesmo, o seu lugar não é aqui, né? Você tem que ter tempo para dedicar-se àquilo que você acha que é importante para você. Ou você, não, o Carvalho fala de domingo para segunda, ele dá uma boa noite esticado, daquilo ali me ajuda tanto, mas isso aqui é um minimorum de tudo, né? Se a gente fosse botar para fora até o que a gente conhece, não dá tempo. A gente fica insistindo em pontos básicos com você. Para quem sabe, você raciocinando um pouquinho, você saia da sua fossa, saia da sua depressão, né? Padre Marcelo, na maneira dele, eu estava ouvindo o Padre Marcelo esses dias na Globo, ele estava de manhã o programa dele, né? Não é isso? Ele estava falando, parecia... me identifiquei muito com ele, né? Ele dando os conselhos cristãos dele lá, né? É a mesma coisa, eu me sinto fazendo a mesma coisa, talvez numa escala um pouquinho diferente, é a mesma coisa. Até as repetições do Padre Marcelo, a gente pode identificar com as repetições, por exemplo, de rezar um rosário da Igreja Católica, com a opção de terços, né? Ou então das rogadeiras de praga do Tibete antigo, ou aqueles que não rogavam praga, mas que ficavam atuando para tentar melhorar a saúde do outro à distância, né? Então eles ficavam lá, porque sempre o bem e o mal para todo lado. O CT ia lá e contratava aquelas pessoas especializadas nisso aí, e elas ficavam lá numa caverna, nem falando assim, que Buda ajude fulano a melhorar, Buda vai ajudar fulano a melhorar, Buda vai ajudar fulano a melhorar, Buda vai ajudar fulano, ele ficava, né? O lama fulano vai ajudar, o lama fulano, a alma dele vai ajudar, porque ele foi um lama médico muito importante, né? Essa é toda a mesma coisa, caramba, né? Se não identificarmos a mesma coisa nisso aí, nós vamos achar que o planeta é dividido em pedaços diferentes. Nós somos todos iguais em essência, né? Essa essência que está dentro de nós, né? Nós vivemos dentro do corpo sideral do arcanjo Rafael, não é nem dentro do corpo, é dentro do globo D, uma bola de luz azul que é materializada por ele próprio, dentro do seu próprio coração. Alguém que saia no plano mais elevado de matéria do corpo físico, olha ao longe e vê lá um sujeito muito bonito, né, com as asas enormes, voando,
fazendo uma volta, não sei em torno de quê, porque você perguntar para ele, você dando uma volta em torno de quê, hein? Papai, mamãe, terra. Aí ele, o Rafael, vai falar, estou dando uma volta aqui, mas eu vou ter que parar essa volta, porque eu estou chegando no meu destino, viu? E aí, infelizmente, o mar pode invadir aí, porque isso tudo que vocês estão vendo aí faz parte do que eu materializei dentro de mim mesmo, dentro do meu coração, que é esse globo onde vocês vivem aí, como se fossem pequenos animaizinhos microscópicos dentro de mim. Eu os amo muito, viu? Diria ele, né? Você vai ver um ser com os olhos verdes, com a barbinha, né? Asas abertas enormes, né? E você vai dizer, nossa, olha ele lá. Ué, esse aqui é o Atlas, também é o Atlas da mitologia grega, ou da maçonaria grega também, é ele mesmo, né? Caramba, isso muda toda a ótica quando você entende um negócio desse. Muda a ótica no sentido de você tentar compreender o planeta como ele é, as pessoas que aqui estão, né? E você começa a pensar, peraí, mas o meu pai é o pai do lixeiro que está ali também. É o pai do cara que me deu uma facada, é o pai do cara que me xingou, é o pai da mulher que me abandonou, do homem que abandonou a mulher, é o pai de tudo, peraí. Então ele ama todo mundo, ele não tem essa história de discriminar. Essas ideias que a gente tem aqui, muitas vezes até religiosas, que são boas, não são más, claro, mas elas não correspondem à realidade. Deus não abandona nem o pior assassino, é filho dele, como é que ele vai abandonar? A essência que está dentro é a mesma dele. O que está acontecendo com aquela pessoa é que ela está desviada, né? Ela tem que ter uma experiência no mal para poder ter experiência no bem, não tem outro jeito. São os frutos da árvore do bem e do mal que você tem que comer. Se você não passar pelo mal, como é que você vai saber o que é bem? Se não passar pelo bem, como é que você vai saber o que é mal, né? E onde a gente insiste aqui, ó. Eu preferiria hoje ser um pontinho minúsculo e não estar falando com você. Porque quem sabe eu atingiria uma sabedoria que viria a me satisfazer, porque eu não me satisfaço com coisa nenhuma hoje em dia, tendo esse tipo de conhecimento que a gente tem. Não me satisfaço mesmo, eu quero saber mais, e você vai sabendo, né? E vai tentando passar para as pessoas. Cada vez você tenta passar mais também, mas essa coisa difícil de deglutir se as pessoas não entrarem no mesmo caminho onde você está. E não é que você queira formar discípulos e venha tudo atrás de você, não é por aí, né? As pessoas têm que lutar contra elas mesmas. A receita dos mestres em todos os tempos sempre foi essa. Hoje em dia já dá até para compreender, e futuramente compreenderemos melhor, no estudo da física nuclear, né? E principalmente se você estudar a física nuclear com os olhos da fisibioquímica e não somente da física. Não só da bioquímica também, mas da fisibioquímica. Tem que unir esses três conhecimentos para a gente poder entender como é que é feito esse jogo da vida. Quem sabe ao entender um neutrino do Sol, você possa entender a sua vida aqui, né? E quem sabe um dia você possa ter uma visão do Sol e você como um grãozinho de areia tão pequenininho aqui perto do Sol, que é 1 milhão de vezes maior que a Terra, e ele é apenas uma bola eletromagnética de luz dentro do coração do arcanjo Micael, né? Que é enorme, é muito maior que a Terra, né? E ele lá da distância que ele está, ele vai olhar e dar uma piscadinha de olho, especialmente para você que o viu, porque os outros não o estão vendo. Só você viu. Ou mais uma dúzia, 2 dúzias, 500, 1000 já ouviram, né? Eu acredito que muito mais que isso que eu já falei, porque uma vez eu recebi várias ligações e e-mails por aqui de gente que já viu a mesma coisa. Se você viu algo assim, não fique doido, viu? Tem outros que já viram também, em primeiro lugar. Segundo lugar, não fique tão impressionado que vai ficar apaixonado por isso aí e a sua vida perde sentido. Não, é para ganhar sentido que você vê isso aí, né? Você tem que entrar num estado de vibração daquele ser que você pretende ver, aí você o vê. Não fique esperando, né, como uma criança tola, né, ou dizendo para ele, mostra-te que eu quero ver, como que diz, ou arrogância do diabo, né? Entre no estado vibratório dele. No Tibete antigo, contam os estudiosos do Tibete, quando o Tibete foi invadido em 1921 pelos comunistas, né?
onde eu acabei de dizer aqui que onde se praticava a melhor magia do mundo durante 2.000 anos praticamente foi no Tibete, né, sem dúvida alguma. Naquele Tibete antigo, onde se desenvolveu uma medicina teúrgica de louco, né? O Lobsang Rampa, naqueles livros dele ali, já fala, a maioria, muitas pessoas nem acreditam naquilo, né? Pode ter certeza, aquilo ali é verdade e tem muito mais ainda que o Lobsang nem pôde colocar nos livros dele. Mas, por exemplo, isso aqui ele não colocou nos livros dele, ó. Consta que depois de 1921, com a invasão chinesa ao Tibete, um dia os chineses permitiram que quem quisesse entrar no Tibete, que entrasse mediante uma licença, né, da própria China, que antigamente o Tibete era vedado a outras pessoas, a não ser que autorizados por autoridades eclesiásticas do próprio Tibete, né? Você tinha que obter um visto de entrada lá do Dalai Lama ou outro qualquer lá para poder entrar, né? Depois os chineses passaram a fazer isso. Então, alguns alpinistas ingleses, americanos, principalmente franceses, né? Até brasileiros até por lá, tentando escalar o Himalaia, por exemplo, né? O Everest, né? Chegaram lá para escalar, porque afinal os grandes sonhos eram escalar a maior montanha do mundo, onde tem o Everest com mais de 8.000 metros de altitude, 8 quilômetros é o ponto mais alto da Terra, dizem, né? Bom, a maioria nem chegava lá, porque no verão a temperatura é 50 graus abaixo de zero, Ailton, no verão. No inverno chega a 70, 75, 80 abaixo de zero. Então, claro, você vai tentar escalar no inverno, no verão, né? Quando a temperatura é de 50 graus abaixo de zero. E alguns poucos conseguiram chegar lá em cima, em pontos da montanha com 7.000 metros, 6.000 metros, ou até mais, 1 hora agora da manhã. Tiveram a surpresa de encontrar lamazerias lá em cima. Conventos, espécie de conventos, como se fosse frade católico, né? Só que, para surpresa dele, primeiro que lá nunca existiu celibato no Tibete. Então, os lamas tibetanos casavam, tinham filhos, né? E esposa, né? E viviam todos na lamazeria lá, não sei, né? Será como é que funcionava direito? Eu também não sou um doutor em Tibete. Então, os alpinistas conseguiram chegar lá em cima, conseguiram chegar a salvo, tiveram uma surpresa estranha, né? Lamazerias lá em cima, mas em local que não havia como explicar como aquelas pedras, né? Como aquele material que só tem aqui embaixo, né? Para construir aquelas lamazerias lá em cima, chegaram lá. Como, né? Eles tinham lá em cima certas coisas que a gente só tem aqui embaixo, né? Não havia estrada. Helicóptero não vai lá em cima muito alto e venta muito. O helicóptero não pode voar a essa altitude. Talvez algum helicóptero a jato hoje possa, né? Mas naquela época era impossível. E depois é que eles foram entender que os lamas tibetanos que moravam lá em cima, eles vinham até aqui embaixo buscar coisas, né? Não sei, uma coisinha ou outra lá para comida deles, né? Se é que eles comiam tanta coisa assim também, né? E eles vinham voando, sem asa, sem asa mesmo. Porque se os Longpas eram os lamas voadores do Tibete, eles eram apenas e tão somente carteiros, que iam de uma lamazeria na outra, imagine o que um verdadeiro lama, né, cheio de magia podia fazer, né? E eles faziam coisas incríveis, né? Coisas incríveis, desapareciam no ar, né? Voavam, entravam em outra dimensão, né? Faziam coisas estranhíssimas hoje em dia para o ser humano, mas eu afirmo a você, com certeza, de que nada é mais importante que o jogo mental. Ah, mas o cara tem um poder danado, atravessa uma parede, fica desaparecendo. Não, o jogo mental é mais importante, né? Porque só com o jogo mental, com o jogo do raciocínio, nós ficamos racionais, ou ficaremos racionais. Do outro jeito, não adianta você conhecer magia, atravessar a parede, atravessar o Oceano Atlântico por baixo d'água, né, e mandar os repórteres esperar do outro lado para você sair de lá, ficar enterrado na terra que nem certos faquires, né, sei lá, durante um mês. Aí naquele dia combinado eles deixam gente vigiando e tal. Quando abre o túmulo lá, você tá ainda, parece com o coração tudo parado, naquele horário combinado o coração volta a funcionar e você tá vivinho da Silva. Aquilo impressiona todo mundo, fala, mas que ser poderoso. Não, aquilo ali é uma coisinha à toa de fazer.
perante os que conhecem magia, né? Mas raciocinar que é o mais difícil, né? O ser humano só gosta de fenômenos. Quando a gente diz que o melhor é ser pequeno para você compreender, para você, né, quem sabe, poder um dia gerar você próprio, o seu próprio universo, sei lá, né? Nós caímos naquela frase antiga, oriental, mas de muito, muito, muito antes de Tibete, Cristo e de tudo que você possa imaginar, Krishna, tudo, que diz o seguinte: se queres crescer, diminua-te, diziam os velhos sábios orientais. Se queres crescer, diminua-te. Iluminar-se, para completar essa frase, não é fazer-se pequeno, modesto, humilde, mesmo um pontinho desse não, mas ser a menor das partículas do universo. Só pode conseguir ser essa partícula o indivíduo que já tem dentro dele as 3 gunas ou qualidades do Deus Trino. Só o Deus Trino tem essas 3 qualidades, que ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo num só, né, como diriam os católicos. Esse ser Trino, ele tem a onipresença, a onipotência e a onisciência nele próprio, porque ele é trino mesmo manifestando-se como uno. Está percebendo, não? É o famoso mistério da Santíssima Trindade da Igreja Católica, né? Então, iluminar-se, ou ganhar a iluminação, mudar de plano de matéria, não é fazer-se pequeno só, modesto, humilde, gente boa, mas gente boa para danar, não é isso. Mas é ser a menor partícula do universo, porque essa menor partícula contém todas as experiências de todos os universos passados nela. Por isso que ela domina tudo, né? E ela própria pode gerar o que ela bem entender em seguida. Chega por hoje, 1h e 5 minutos, gente.